Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto, nessa versão que a gente está fazendo para poder ampliar um pouco mais o olhar sobre alguns convidados que estiveram em episódios coletivos e temáticos que a gente gravou, e também com a opção da gente poder gravar remotamente para garantir a agenda, para garantir também é, a própria disponibilidade de cada um daqui dos nossos convidados tão especiais e queridos. E trouxe de volta Andréia Kestenbaum para estar aqui comigo hoje. Andréia, seja bem-vinda. Como você está? Obrigada, Alda. É um prazer estar aqui de novo. Pessoal, a gente não combinou a nossa cor, mas eu adorei a coincidência. Não é? E Vamos colocar tendências não. foi muito legal participar do outro episódio com o Giba, então estou muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Eu adorei também conduzir e escutar, e a gente foi para vários lugares interessantes, né, sobre o tema e sobre as jornadas de vocês dois e das organizações. E aí eu fiz questão de voltar, porque a gente tem certeza de todos os retornos que eu já tive até agora dos episódios, que existem sempre alguns espelhamentos, né? As pessoas se Uhum, escutam e falam. Nossa, eu também sou uma mulher que tive essa experiência. Ou eu também estou nesse mercado, mas eu não estou olhando para impacto, né? Então, seja homem ou mulher, né? É muito bom a gente poder falar um pouco da pessoa também, né? Desse passado, uhum, presente e futuro, e numa conversa, né? Que a gente possa contribuir com esse privilégio que a gente tem de conexões e contatos, né? Dentro desse ecossistema. Então, eu quero começar, Andréia, por você se apresentar trazendo um pouco uma história sobre você, um pouco sobre você, para que as pessoas possam já começar a te conhecer. obrigada de novo. Bom, eu sou Andreia, uma das fundadoras e diretora executiva da Positive Ventures. Você acabou de falar de mulheres, né? Eu sou mãe do Martinho e da Dudinha. Me estimulam muito a sair de casa diariamente para ir atrás do que a gente acredita, né? Que é colaborar com essa agenda para reduzir desigualdade social, respeitar os desafios climáticos, né? E como que a gente pode fazer isso? É um desafio ainda ser mulher e mãe no mercado financeiro. E acho que isso me traz ainda mais comprometimento e responsabilidade. Eu sou apaixonada pela temática de impacto, desde que eu ouvi esse termo num mestrado que eu fiz em 2006, que foi o termo de triple bottom line, né? Depois ele foi mudando, mas assim, desde aquela época era algo super inovador que combina esse tripé de retorno, sustentabilidade, social, e que eu acho que sempre direcionou as minhas escolhas pessoais e profissionais, né? E aí eu acho que veio um desejo muito legítimo meu de alinhar meus valores pessoais com o meu trabalho, uma necessidade latente também de como colaborar com vários desafios que estavam ao meu redor. O Fábio, que é meu marido, eu sempre brinco que a gente já era um casal quando a gente decidiu repensar nossas carreiras. A gente não se conheceu no ambiente de trabalho, que também seria uma história muito divertida. Mas o Fábio é advogado, então sempre teve experiência de investimento. E aí eu acho que a gente estava passando por processos semelhantes, né? Eu também tinha empreendido com a Bruna. Eu falo que é uma história de sucesso, porque a Bru, que você conhece, acho que muitos vão conhecê-la aqui também. A gente terminou uma sociedade, mas continuou lado a lado. E aí a gente, enfim, percebeu por uma série de influências e inspirações que tinha Uhum. muito espaço para a gente resolver desafios, colaborar com o nosso networking, com nossas experiências com o que a gente acreditava, né? E aí a gente decidiu fazer isso via Positive Ventures, via Venture Capital, muito pela escala que o Venture Capital pode proporcionar, né? O Venture Capital para quem não sabe, é você investir em empresas em estágio iniciais, mas que têm potencial de serem muito grandes. E que também, pessoalmente, é algo muito interessante, porque não só porque a gente está sempre rodeado de pessoas interessantes e com boas conversas inspiradoras, mas também porque você está olhando para o futuro, pesquisando tendência, aprendendo, se desafiando, cada hora falando de um assunto interessante, tendo que mergulhar fundo em diferentes mercados, muitos que ainda nem surgiram. Então, acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa minha também
desde cedo, ter um espírito empreendedor, né? Então, na Positive, apesar da gente estar sempre falando com empreendedores e com investidores, a gente também está empreendendo, né? Então, eu já Ah, fui executiva empreendedora em serviço, varejo, mercado imobiliário, e acho que lá atrás eu percebi os desafios de empreender, né, no Brasil, especialmente, mais uma vez, sendo mulher em volta dessa agenda. Então, acho que o que sempre me inspirou a minha jornada, assim, em qualquer ambiente, qualquer negócio que eu tivesse sendo executiva, investidora ou empreendedora, foi a minha paixão por pessoas, né? Por cultura, por como evoluir como liderança, como criar uma empresa autêntica, coerente, de dentro para fora, né? Acho que todos os lugares, é um clichê dizer que as empresas são formadas por pessoas, mas acho que em venture capital isso é muito relevante, né? A gente está sempre rodeado de investidor, empreendedor, co-investidor, e a importância de cuidar de relacionamento no longo prazo, né? Em venture capital a gente está falando às vezes de fundo de 10 anos, 10 anos a gente vai ficar pelo menos com esses investidores, muitos com os nossos empreendedores. Como é que você cultiva relacionamentos de longo prazo de verdade? Eu acho que cada vez mais eu tenho refletido que não é sobre ser político ou sobre sempre concordar, mas é sobre ser transparente, sobre ser vulnerável, sobre ser autêntico, né? Propor o debate. Acho que isso gera laço de confiança e eu acho que isso é natural para mim, assim. muito bom. E você vê como a gente vai falando da gente ou do trabalho, e a gente, né, permeia e fala dos dois e envolve. No caso, você, né, por estar também, ser sócia também, né, do teu companheiro de É. vida, né, as coisas têm certeza, vários desafios, né, e várias vantagens também. E quando você trouxe essa questão de investir, né, e serem relações de 10 anos, né, Uhum. você vai encontrando tua própria forma de tecer essa relação, né? Não existe, vamos fazer um curso de como é que é, por mais que tenham vários cursos, eu tenho certeza, né, de relação com o investidor, com o investido, etc., mas não tem como, né? É a tua forma de se relacionar, de criar confiança, né, de criar verdadeiramente um sentimento de parceria, né? 100%. E é muito interessante, assim, que quando isso também se dá na própria análise do investimento, Aldo, porque quando a gente vai analisar, acho que a gente já analisou milhares né, de oportunidades de investimento para escolher, acho que hoje o nosso portfólio tem um pouquinho mais que 30 empresas. E a gente acaba sendo agnóstico em termos de setor, né? Então, o impacto ele é um pedágio, né? Então, o que que a gente faz? As empresas têm que resolver um desafio social e ambiental, e para isso elas são alinhadas a métricas, a, a metas, né? De grandes soluções, né? Então, assim, como é que a gente encontra uma solução que daqui 10 anos vai ser efetiva para resolver um problema que também vai estar acontecendo, né? E é muito interessante, porque daí a gente percebe que a lente de impacto, muitas vezes, ela traz clareza de quais são as oportunidades, porque você está olhando para um grande problema. Aí, esse grande problema, naturalmente, é um grande mercado. Mas isso para dizer o seguinte: os mercados são diferentes, pode ser educação, saúde, carbono, metano, enfim. Mas tem um denominador comum quando a gente vai analisar essas empresas, que é quem está por trás dela, né? Como é que a gente analisa um empreendedor, como é que a gente analisa seu time, e acho que depois de ter analisado milhares de negócios, a gente consegue ter um denominador comum em relação a hard skills, né? Como é que ele, enfim, entende do mercado que ele atua, como que ele né, e outras questões, como é que ele entende de política regulatória, acho que tudo isso mais de hard skills influencia muito, mas também como que a gente analisa soft skills, né? Como é que você analisa que ele sabe contratar, que ele tem liderança, que ele tem empatia, para a gente também conseguir ter esse relacionamento de longo prazo agradável, né? Eu lembro que eu escutei uma vez que eu achei muito interessante, a gente sempre contrata por hard skills, mas normalmente você demite ou termina uma sociedade por É, desafios de soft skills, é. né? Então, como que, assim, no nosso portfólio, a gente vê claramente, assim, os grandes desafios que a gente teve foram em soft skills, né? E o negócio pode mudar, né? Especialmente no estágio inicial, mas a qualidade executiva desse empreendedor, como ele é resiliente, como que ele passa por um desafio, como que ele passa por uma pandemia, uma guerra, etc., e permanece lá, traz uma nova solução, isso é inabalável, assim. Então,
realmente é muito interessante, assim, esse olhar para pessoas. É, e a gente de alguma forma ia passar por isso mesmo, porque quando a gente falar de liderança, isso aqui é um canal ou um conteúdo, né, assistido por lideranças. E eu acho que uma das principais questões do nosso tempo é essa questão toda do intangível, né? Da inteligência emocional, né, da inteligência relacional, né, Sem e que bom dúvida. que a gente já chegou nesse lugar, né, assim, de falar sobre isso. Você acredita que isso seja também relacionado ao nosso tempo, do espírito do nosso tempo, mais do que... Eu estou trazendo isso porque uma percepção minha. É do espírito do nosso tempo uma demanda por isso, né, por uma inteligência capaz de muito mais do que técnica, né? Mas que você Uhum, consiga lidar com os diferentes ciclos que a gente está vivendo, consiga acolher, né, o que os outros estão vivendo. Está todo mundo tendo que aprender muita coisa ao mesmo tempo, porque uhum, principalmente com inteligência artificial, a gente vai ter que ressignificar relação com o conhecimento, né, com os ritmos, né, com as próprios processos que a gente está vivendo. E quem é que vai conseguir lidar com tudo isso, gerindo é. time, relação com o investidor, né, com os clientes. Então, não sei se você tem essa percepção também. Eu acho que a gente vai estar cada vez mais precisando trabalhar, inclusive, na educação infantil, na educação formal, Uhum. mais soft skills, né? Não, acho que é inquestionável, né? E eu acho que a própria forma de liderança também foi mudando ao longo dos tempos, no sentido do que é o ideal, né? Antigamente tinha uma coisa muito sem olhar para a externalidade, foco só em resultado, em performance. Não que isso deixou de existir. Eu acho que o grande segredo é como é que você consegue combinar uma vida saudável para ter o máximo de performance possível. Não é assim, ah, vou flexibilizar e tá tudo bem. É assim, como é que o bem-estar, como é que a saúde mental, né, como é que questões tão prioritárias mantém a performance mais ao longo prazo também. E aí é o que você falou, né? Com certeza, o que pode ser substituível por uma inteligência artificial, né, vai saber o que vem acontecer, e o que é insubstituível. Eu acho que soft skills de relacionamento, de empatia, de, né, como é que você media mais do que negocia. Acho que tem um monte de questões que vão ser cada vez mais valorizadas, né? Sim. E vamos falar um pouco agora sobre passado, presente e futuro, tá? E eu gostaria da gente fazer essa navegação, né, desse tempo, nessa linha do tempo, tanto sob a perspectiva do que você acredita que você celebra hoje por você já ter vivenciado ou construído até aqui, e aprendido também, que eu acho que isso é super importante. Então, eu vou começar Uhum. a te provocar e depois a gente fala sobre presente e futuro. Onde você está colocando energia, o que que você quer, de alguma forma, estar vendo tudo isso no futuro. Olhando para trás, né, conta um pouco assim, quais foram os principais aprendizados nessa jornada de empreender, com esse olhar, né, de investimento, de impacto, né, olhar para o que que vocês Uhum. navegaram e que vocês viram que foram preciosidades e foram também desafios. Perfeito. Ah, eu acho que eu escutei de uma pessoa muito querida lá atrás e ela falou: olha, acho que o meu maior aprendizado, e a gente viveu isso na pele e vive até hoje, é não se apaixone pelas causas. Se apaixone, assim, pelo negócio que pode dar certo. E isso vai fazer com que a missão do negócio perpetue. Porque, assim, chegam empreendedores brilhantes, compartilhando seus sonhos, com os olhos brilhando. Um quer limpar o rio, o outro quer resolver a questão climática, o outro quer salvar a Amazônia, o outro quer, né, resolver o desafio de letramento no país. Mas, assim, ele vai conseguir, aquilo é viável, aquela é a melhor solução para aquilo. Então, como é que a gente tem um olhar sensível e valoriza a legitimidade, a intencionalidade do empreendedor e, claro, do negócio, porque quando a gente está falando de impacto, a gente tem que valorizar a intencionalidade do negócio, né? Quer dizer, o negócio ele precisa resolver mesmo o desafio social ambiental, está no o quê, e não só no como.
mas também se ele é capaz de fazer aquilo, se aquilo vai ser viável, porque senão a gente se apaixona pelos sonhos e a gente não vê o impacto acontecer. Isso parece óbvio, mas não é. Eu acho que tem um aprendizado do quanto o contexto, muitas vezes, né, que também é o óbvio, mas assim, como é que a gente navega pelo contexto, né? Quando a gente está falando de venture capital, de desafio, de impacto, são muitas variáveis, né? Variável que dialoga com a economia, com a política, com o poder do advocacy, né? E como é que a gente navega por isso? E eu acho que são empresas que estão nascendo, e eu acho que uma coisa muito importante também é como a agenda de impacto consegue engajar as pessoas. E aí eu te explico. Eu acho que há uns 10 anos atrás, no nosso caso, a gente sentia no empreendedor um certo medo dele receber capital de um fundo de impacto e ser colocado numa caixinha de que aquele negócio ia entregar menos retorno, tinha uma confusão com filantropia, ainda tinha desafios de semântica no ar. Eu acho que hoje a gente consegue provar que um fundo de impacto, um negócio de impacto, ele vai atrair talento, ele vai atrair investimento, o fundo de impacto vai conseguir engajar os seus investidores, que no nosso caso, por exemplo, a maioria, né, são as grandes famílias que são as acionistas das grandes empresas do país, então ele consegue entrar naquela empresa muito mais rápido, top-down, e faz com que o negócio dele cresça. Então ele passou a valorizar, a gente consegue acessar grants com uma narrativa real do impacto que ele gera. Então, você tem um atalho para acessar grants, que é um capital adicional, né? Então, acho que a gente fica muito feliz em ver que o empreendedor valoriza um capital adicional que legitimamente é de impacto. E aí, e os nossos investidores, por exemplo, são muito engajados, né? Então, é muito mais do que investir, é construir um legado, é colaborar com isso, é chegar em casa e ter um diálogo entre gerações. Eu acho que isso faz muita diferença. E é o que eu falei, assim, tipo, relações de longo prazo. Isso é muito natural. Eu acho que não tem. Eu, pelo menos, nunca fiz um curso ou não consegui acessar né, uma bíblia para isso. Eu acho que é você ser honesto, transparente, compartilhar desafios. O nosso portfólio, várias empresas vão dar certo, várias não vão dar. Quais foram os aprendizados desses investimentos? Enfim, acho que é compartilhar também, né, exatamente esses erros e aprendizados. E quando vocês fizeram, né, que ano que a Positive Venture nasceu? Em que contexto que estava o Brasil? Então, a gente começou fazendo investimento direto. Muito para testar os mercados que a gente acreditava serem potenciais, muito para entender quais eram os critérios que a gente deveria ser, para validar os critérios que a gente queria analisar, construir uma rede de empreendedor, de investidor. Então a gente começou mais ou menos em 2016, 2017. Era bem incipiente em termos de venture capital e ainda incipiente em termos de ecossistema de impacto, né? A gente É, tinha nossos companheiros aí de jornada, Move, Vox, abrindo o ecossistema. Eu acho que uma coisa muito legal que hoje o ecossistema continua pequeno, né? Eu acho que sobram os verdadeiros. Teve um momento que eu acho que teve muita é, abertura e aí surgiu muito fundo de casas tradicionais querendo ser de certa forma oportunístico, mas isso também trouxe um eco positivo. Mas enfim, acho que agora restam os verdadeiros, assim. E eu acho que cada um tem uma qualidade, tem uma característica e eles podem coexistir sem competição, né? O ecossistema é super colaborativo. Eu já compartilhei investidor, oportunidade de investimento, acho que, assim, legal. de verdade, e os outros também. Então, acho que isso é muito legal. Então, era um momento que tinha que se explicar muito. Eu pego o nosso primeiro pitch deck, a gente falava o que que era tecnologia, como combinar a tecnologia com o impacto, qual a diferença de ESG e impacto, tinha os desafios climáticos existiam, né? Como a América Latina é um país desigual, mas como a gente tem oportunidade, tinha todo um letramento em termos de venture capital, de América Latina, de impacto, que hoje a gente não precisa mais explicar, né? O Tá. que eu acho muito importante como aprendizado é que, assim, a gente só vai mexer o ponteiro quando a gente tiver cases de sucesso de retorno, tá? Então, assim, pelo menos na nossa classe de ativos, a gente tem que provar que é possível entregar retorno de mercado resolvendo o desafio social e ambiental, porque daí você vai redirecionar o capital para o óbvio, né? Quem não quer
colaborar com uma agenda mais positiva, mas ter retorno financeiro. Eu acho que é muito importante a gente ter esses cases de saída de sucesso. E tem cada vez mais, Deia, cases de sucesso que a gente possa. Você quer também ter esse espaço para Sim, isso. sim, eu acho que sim, eu acho que agora, né, os fundos, como a gente estava falando, são de longo prazo, então normalmente são fundos de 10 anos, você tem 6 anos para investir nos ativos e mais ou menos 4 anos para sair desses ativos e retornar o capital para o investidor. Então são fundos de longo prazo, então é natural que tenha tido essa jornada e esse tempo. Agora que a gente começou a ter as nossas primeiras saídas e os nossos primeiros cases de sucesso de retornar o capital para o investidor. E aí é um ciclo, aí você retorna, ele investe de novo, e aí o ecossistema se beneficia disso também. Por isso que eu torço assim para todos os outros fundos também entregarem retorno, porque acho que todo mundo vai se beneficiar. Então, estou feliz aí com os É, cases que estão existindo. afinal, cultura é um conjunto de histórias, né? Se a gente começa a ouvir outras histórias, você fala, não, isso aí, essa música aí eu quero tocar também, né? Com certeza, com certeza. Uhum, E ainda sobre falar ou não, né, o termo impacto, porque isso emergiu em alguns episódios também, né? Se a gente está de alguma forma caracterizando e limitando, né? Ou se a gente está de uhum, alguma forma também utilizando, ao falar de impacto, você traz também a oportunidade de falar sobre isso, sobre, né, não é nem catequizar, mas disseminar, né, essa uhum, possibilidade, porque a gente está falando certamente, independente de usar um termo ou não, o fato de ter uma cultura de olhar para a questão socioambiental, né, para os diferentes, do impacto dos diferentes uhum, stakeholders, ela é algo que, infelizmente, ainda não é um grupo, não é a maioria, né? Ainda uhum. não é, seja qual for o mercado, né? Seja de venture É. capital, seja então, qual a tua visão do uso ou não de falar que é de impacto ou não é de impacto? Você já trouxe assim o quanto foi importante, né? Foi conquistando. Mas depois que veio essa, principalmente nos últimos 2 anos, né, em que começou -se a atacar a questão do ESG, enfim, as diferentes ondas que a gente sabe que Uhum, existem no mercado. Como é que você vê hoje as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu estava dentro da comunidade de lideranças de intraempreendedores, a gente resolveu fazer um encontro de 40 lideranças que estavam trabalhando a pauta de diversidade, equidade e inclusão em médias e grandes empresas. E a gente, exatamente para fazer essa grande pergunta, a gente ainda pode falar sobre essa pauta? Ou a gente ainda pode falar que esse é um projeto com ESG? E emergiram várias opiniões, tá? uhum, E uma parte parou de falar, porque acharam que tinha que isso censurava, dependendo do interlocutor, né, na reunião. E outras falaram assim, não, exatamente porque existe agora uma necessidade de posicionamento, a gente está falando. uhum. Então, estou só trazendo essa pauta de aproveitar que você Não, trouxe. perfeito, perfeito. Eu acho que a gente tomou a decisão com coragem lá atrás de falar de impacto, ainda que pudesse ter uma confusão naquele momento. Eu acho que, pelo menos os fundos de impacto do Brasil que eu conheço, fazem impacto de verdade, né? Os que se colocam como impacto fazem impacto, então isso é benéfico, né? Teve esses outros, entre aspas, oportunísticos que pipocaram e que desvirtuaram um pouco no core ali, no seu portfólio. Mas eu acho que você pegar Positive, Vox, Move, Rise, são todos bem legítimos. E aí é o que você falou, tá? E eu acho que o empreendedor passou a conseguir diferenciar. A gente co-investe com muitos fundos tradicionais. Com muitos, assim, com fundos que só visam retorno. E eles estão. E é muito legal para a gente falar: olha, a Positive usou essa lente de impacto para chegar antes de uma oportunidade que depois um fundo tradicional investiu por enxergar aquilo como um potencial de retorno financeiro. A gente tem esse KPI e a gente tem conseguido bater. Mas é o que você falou, né? Acho que em uma linha de tempo, a gente já passou por muitos avanços e retrocessos, né? E eu acho que olhando, falando agora, tipo, de futuro, eu sou otimista, porque eu acho que a gente passou por esse movimento de silêncio, de serem poucos, depois a gente tem um movimento muito de eco, de surgirem né, diferentes players que não estavam de fato fazendo impacto, para ficar
quem realmente está fazendo algo sério. E eu acho isso muito positivo. E eu acho que isso aconteceu com o Venture Capital também, tá? O Venture Capital, 4 últimos anos principalmente, revendo valuation, revendo modelo de negócio. Então, eu acho que foi positivo. Eu acho que para os negócios também foi positivo. Claro que os vintages, né, os fundos que foram lançados em 19, 20 vão sofrer, porque entraram em valuations caros e que agora não estão conseguindo acompanhar, mas os negócios estão sendo feitos muito mais pé no chão. E aí é o que você falou. Olha só, pensando em avanço e retrocesso, a gente pega uma agenda de clima, tá? Por exemplo. Então a gente Tá? tem 2015, Acordo de Paris, né? E aí um monte de compromisso de IKEA, etc. Aí 2000, sei lá, e 19, cortes do IBAMA no Brasil, corte de ICMBio, né? Aí relaxa completamente a fiscalização ambiental aqui, caso extremo de desmatamento da JBS. Aí a gente vai para uma COP de Glasgow, se eu não me engano, em 21, com compromisso de metano, com Shell, com compromisso de reduzir 45% de emissões até 2030. Aí avança acordo de plástico, tendo Unilever, né? Todo o ecossistema de capital privado envolvido, aí vai para Dubai, menção de transição de fóssil, compromisso de investimento renovável, aí vem o governo Trump, corta tudo, Estados Unidos sai, né, do Acordo de Paris, corta o programa de incentivo, mas aí vem uma Kering, por exemplo, no mesmo movimento, validando meta de impacto sobre natureza do uso de água, né, virando case de setor. A AWS atingindo 53% de meta, né, de devolver mais água do que consome. Então, assim, eu acho que é um idas e vindas, mesma coisa que você falou de diversidade, né? Então, Nike, se eu não me lembro, acho que era a Nike que fundou um fundo né, lançou um fundo de 40 milhões de dólares para equidade racial. Aí a IPO exige, junto com o Nasdaq, pedido de transparência nos conselhos, né? Toda essa agenda mais de governança. Aí, de repente, backlash de agenda de diversidade. Twitter É. demite. Então, eu acho que são fases. Então, eu acho que não dá Pendular, para a né? gente ser pessimista. Eu acho que essas idas e vindas são naturais e óbvio que a gente está num momento agora muito delicado, né? Acho que globalmente falando. Eu lembro que o ano passado a gente estava conversando sobre lançar um próximo fundo de clima, e a gente vê metade do planeta lançando fundo de clima. E você fala, meu, o que é legítimo aqui, o que não é? E a gente tem uma crença muito forte e se aprofunda muito nos estudos de como a agenda climática dialoga com a agenda de desigualdade social. Então a gente não vamos separar, porque as duas coisas estão lado a lado. E aí, de repente, né, o mundo se vira contra a agenda climática. Só que o mundo está derretendo, né? Como que isso é possível? Eu acho que está na nossa cara os desafios, né? Os problemas eles não deixaram de existir. Então, acho que tem oportunidade. Eu acho que nas crises, especialmente, a gente tem muito espaço para se Sim. diferenciar e para buscar solução, enfim, e para agir certo. Então, é isso. Tendo a ser otimista, mas o momento Mantenhamos. está difícil. É. Mas acho que coerência e consistência, né? Tá muito claro, É. né? De que está nessa direção. Acho que mais que um movimento, né? Uma direção que a gente já está comprometida. Uhum, E quando eu tenho. Eu gosto muito da lente de desenvolvimento, antes da gente pular para o presente, para a gente fechar o passado, eu gosto sempre de perguntar assim, que perguntas estão vivas, né? Porque toda vez que você ou funda um negócio, né, ou faz uma aquisição, ou demite, ou contrata, você está consciente ou inconscientemente respondendo uma pergunta. Como uhum, crescer, como, né, ou como responder à tecnologia. Então, eu escuto quando você fala do mercado onde você atua, né, que existia uma pergunta que é assim, como existia esse mercado, né? Como é que a gente pode criar esse mercado ou como se consolidar? Essa é a uhum. minha escuta. Não sei se eram essas as perguntas que estavam vivas. E aí, agora, quais são as perguntas que estão vivas hoje dentro de Venture Capital? Eu acho que assim, Impacto, né? o Venture Capital, ele tem uma missão, independente se é de impacto ou não, de fomentar tecnologia e inovação, né? Então, assim, todas as grandes, né, Big Techs, elas receberam capital de um Venture Capital lá atrás, e esse capital é necessário. Ele é um capital de alto risco e alto retorno, né? Então, ah, ainda existe na mão de poucos, né? São poucos que podem
investir parte do seu patrimônio, numa classe de ativos que você pode perder tudo ou que você pode ganhar muito, né? Mas é muito necessário. Então, eu acho que é um pouco como é que a gente também consegue engajar os outros atores? Como é que a gente pode trazer governo para isso? Como é que o governo pode fomentar tecnologia e inovação? Como é que a gente pode trazer isso para a educação desde sempre? Como é que a gente cria leis de incentivo? Eu acho que não é, né? A gente tá indo ali num pedacinho disso, mas como é que, né? A gente viu um movimento muito grande das empresas privadas lançarem os seus corporate ventures. Então, acho que é um movimento de ecossistema. Mas eu acho que a pergunta vai muito na resiliência, assim, né? Num contexto de alta de juros, onde né, qualquer pessoa deixa o seu capital ali parado no banco, como é que a gente consegue atrair esse capital para essa classe de ativos? Como que o impacto pode estar em outras classes de ativos também, né? Como é que a gente traz essa... O impacto, ele é o quê? Ele é uma estratégia? Ele é uma classe de ativos ou ele é uma estratégia que permeia todas as classes de ativos? E que podem, a gente tem ouvido muito, eu tenho gostado muito da discussão de capital sistêmico, como é que esses capitais podem coexistir, como é que você fala para o empreendedor que o capital dele não é de um venture capital, o perfil dele não é de um venture capital. Eu fui para Belém recentemente e eu conversei com vários empreendedores de bioeconomia que estavam começando seu negócio. Cara, mentes incríveis, os negócios podem dar certo, mas era um modelo de negócio que não era para receber o nosso capital, né? E tudo bem, é só um modelo de negócio diferente. Então, eu acho que dentro de impacto, está cada vez mais claro que existem diferentes teses e diferentes estratégias, né? Por exemplo, a gente que investe com fundos tradicionais, que promete um retorno de mercado, a gente tem um perfil de empreendedor que a gente tem investido, que é um perfil de empreendedor diferenciado, né? A nossa tese no nosso fundo não é investir ah, no empreendedor que está ali sofrendo a dor na base da pirâmide. Essa é uma outra tese. E tá tudo bem. A gente está aqui para resolver o desafio social e ambiental, e quem está fazendo isso para investir com fundos tradicionais acaba sendo um perfil de empreendedor bem específico, assim. Então, eu acho que cada um tem o seu espaço, né? Agora, a gente coloca uma lente adicional de gênero, por mais que todo esse movimento de diversidade esteja sendo criticado, a gente coloca. A gente tem duas sócias cofundadoras, tem É. metade do nosso comitê de investimento é formado por mulheres, a gente tem acho que 43% de mulheres investidoras. Não tem como a gente não trazer isso. Por quê? Porque a gente, de fato, acompanha que essa lente aumenta cliente, aumenta a narrativa, se reveste em valor econômico percebido. Então, é algo que a gente acredita, né, e que a gente quer provar, e que a gente, enfim, tem como colaborar com a agenda. Então, tem coisas que a gente tenta, coisas que a gente não consegue, mas eu acho que tem um caminho muito positivo. Bom, e qual pergunta está viva para você no seu negócio? Olhando para o seu negócio hoje, que pergunta que está hoje te inquietando? Eu acho que a pergunta é assim, a gente gosta muito de fazer impacto via Venture Capital, e a gente gosta desse comprometimento de foco. Acho que o time está especializado, a gente tem relacionamento, a gente sabe como fazer, se tornou muito natural, a gente entende o potencial. Mas a gente pergunta: será que tem algo diferente que a gente deveria fazer nesse contexto econômico? Você acha que a gente deveria, ah, por exemplo, né, a gente acaba criando uma experiência para os nossos investidores muito positiva de engajamento, né? Será Tá? que eles sabem como que está o portfólio deles nas outras alocações, né? Como é que a gente consegue ajudar ele nessa transição? Porque eu acho que está todo mundo num período de transição. Como é que eu consigo ah, provar para os céticos que isso é possível, né? Como é que eu tenho esse tipo de conversa também com os investidores? Então, eu acho que a gente tem se questionado nesse lugar, assim, a gente quer muito, gosta muito, não vai deixar de fazer, e hoje a nossa estratégia é isso, a gente não tem nada desenhado diferente disso, mas como a gente talvez tenha um olhar mais abrangente, pode inclusive colaborar com essa agenda de venture capital. Então, acho que é muito mais uma visão Muito bom. estratégica de mercado. E onde você está colocando energia para responder essas perguntas e outras? Olha, eu acho que a gente está num momento muito bom de time.
Isso é muito legal, o time está muito engajado, muito entrosado. Você sabe que, assim, no Venture Capital são ciclos, né? Porque você lança um fundo, aí você capta, aí você tem que investir, aí tem que desinvestir. Aí, antes de acabar o capital, você já está lançando outro, porque você não pode ficar sem o capital e perder a oportunidade. Então, a roda não para. E agora a gente está num momento muito legal, porque fundo um e os primeiros ativos estão desinvestindo, o fundo 2 está investindo e a gente está começando a pensar no próximo fundo. E eu acho que isso é legal, assim, essa roda girando, o time podendo participar. A gente tem um time conciso, mas que todo mundo se engaja em tudo. Então, né, todo mundo sabe qual é a sua responsabilidade, quais são, né, os seus milestones, suas prioridades. Mas eu acho que a gente tem uma escuta aberta para todo mundo colaborar com todas as áreas. Então, acho que isso é legal. Então, acho que é algo muito importante para se pensar e repensar, que é um organismo vivo em qualquer organização, é como você engaja o seu time, como você pensa em política de compensation, política que traduz essa coerência e alinhamento também de impacto de dentro para fora. Como é que você Hum. balanceia, que a gente estava falando, balanceia esse estilo de vida saudável, mais performance, comprometimento, né? Então, a gente tem 4 pilares, por exemplo, de avaliação. Um e que são de dentro para fora, né? Acho que são as relações humanas, tanto para fora quanto para dentro, e a gente tem uma série de critérios para avaliar isso. O segundo é inovação, porque a gente está falando de futuro, mas a gente também tem que sempre estar aprendendo, sempre tem que estar evoluindo. Então, como é que a gente se especializa, como é que a gente avança nessa agenda de impacto que ainda está em construção, né? O terceiro é o propósito, o impacto, né? Então, como é que de- Tá. a gente traz isso para as pessoas, mas mantém o nosso olhar, mantém a nossa conexão com as causas, como é que a gente visita um projeto, vê ali o ser humano sente com os olhos, né? Então, como é que a gente expande essa sensação também para a nossa rede? E acho que, por fim, é a performance, tanto de impacto quanto financeira, que eu acho que mexe o ponteiros. Então, acho que entre momentos de fundraising, a gente tem um olhar muito cuidadoso para dentro de casa, que eu acho que é muito importante. E aí, falando hoje também, tem 3 questões que eu tenho tentado me aprofundar, e não só eu, mas o time, que acho que uma, sem dúvida, é como é que a gente se aprofunda em inteligência artificial, né, de diversas formas, como que a gente usa isso de uma forma melhor, como ferramenta de trabalho, como, no nosso caso, a inteligência artificial faz parte do core de várias empresas do nosso portfólio, como é que elas aceleram soluções positivas, né? A gente está falando de venture capital e tecnologia, inteligência artificial, ela pode ser usada para o mal, pode ser usada para o bem. No nosso caso, ela é ferramenta de escala, então é muito importante a gente estar por dentro disso. Mas também, o que a inteligência artificial está gerando numa agenda social e climática que a gente pode, né, colaborar. Então, acho que a gente tem tentado se aproximar nisso. O que eu já falei, que é essa interseccionalidade entre agenda climática e social, que para a gente é muito importante. E eu acho que tem uma questão também que é infinita, que é como é que a gente unifica mais o ecossistema, repensa metas e métricas de impacto, como é que a gente repensa e sempre revê as nossas metas e métricas como instituição, porque cada ativo do nosso portfólio tem uma meta e uma métrica de impacto, só que um vai ser em educação, outro em saúde, outro, né, em redução, de emissão de gases, mas quais são as nossas metas e métricas, né, como organização. Então, é muito divertido. E vocês estão hoje. Bom, você é mãe, né? Eu sempre gosto de olhar para o lado da própria liderança, né? Como é que você hoje também, porque eu, como no meu lugar hoje, lidando com projetos diferentes e dando aula, etc., naturalmente isso me faz, né, necessidade de me atualizar o tempo todo, pelo que você está descrevendo e pelo tipo de investimento, você tem que estar, né, se atualizando de diversas Uhum. formas. Mas como é que você cuida do teu autodesenvolvimento de uma forma mais integral? Olha, eu acho que esse foi um dos impulsos de criar a Positive Ventures, assim, né? Eu acho que a gente está numa sociedade muito complexa. Eu gosto muito, ah, de olhar para economia comportamental, por exemplo, e ver como as pessoas tomam decisão, como a gente lida com os nossos vieses, como que a gente influencia o nosso trabalho. Isso está muito dentro do nosso dia a dia. Mas eu também gosto muito de olhar como a economia
o nosso sistema econômico capitalista vigente, né, que a gente está num sistema, o nosso sistema hoje que vigente é o capitalismo, como que ele influencia no bem-estar e na saúde mental, assim, para mim, se eu escolher uma causa, eu acho que a causa da saúde mental é o que mais me toca, porque ela é transversal a todos os negócios do nosso portfólio, ela é transversal a todo o time, a toda a nossa rede. Então, a gente agora conseguiu achar uma oportunidade de investimento muito legal, Que que legal. é, que é, que a gente procurou muito, tá? Tem alguns desafios que a gente tem muita conexão e até hoje não conseguiu investir. Então, eu lembro que a gente tentou muito investir em questões mais de cura do câncer e a gente não conseguiu, né? Tudo que apareceu ou era uma coisa mais de longo prazo ou mais de pesquisa, ainda não estava no momento adequado, ou outros critérios que não conseguiu. A primeira infância, é super difícil encontrar oportunidade de investimento. A gente investiu num aplicativo agora de contação de histórias, que traduz um pouco o lado psicológico das crianças para os pais, que tem um pouco relacionado a isso, mas demorou para a gente encontrar. E agora, recentemente, a gente investiu numa empresa incrível, assim, o empreendedor muito renomado, foi indicado para prêmio Nobel, e ele há muito tempo estuda economia comportamental, e Tá. ele estudou, criou uma solução gamificada para tirar os jovens das mídias sociais. E aí ele substitui, né, muito resumidamente, a gente ainda está assinando a oportunidade, mas é muito legal, assim, a gente quer fazer até um evento, depois eu te falo, a gente faz isso juntos. Mas assim, como é que. E o que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que muitos jovens querem sair das mídias sociais, mas eles não sabem como, porque todos os amigos estão lá. Então eles perdem até o senso de comunidade. Então ele criou, pode até parecer né, é até engraçado, mas ele criou um game, um aplicativo que Tá. substitui eh, né, o scrolling e tudo isso, por pontuações, onde você possa fazer por pontos, onde você pode fazer uma atividade ao ar livre, onde você pode fazer uma terapia, onde você pode ganhar pontos com os amigos, onde a mesada que ele vai ganhar, o investimento que o pai fez no aplicativo se reverte a mesada para ele se ele sair da tela. Então, é um negócio assim muito interessante. Mas isso para dizer assim, é um dos pilares da saúde mental, né? A saúde mental, eu acho que ela Para mim tem também. É um tema tem central. muito, é central, assim, e permeia tudo, né? Permeia vício, permeia mídia, permeia autoconfiança, bullying, todas as idades, burnout, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem estudado muito, que eu queria muito, que eu tenho muita vontade, eu, Andréia, de me aprofundar e entender mais, e como investidora de impacto, eu me sinto na responsabilidade. Não, e só ressoando, eu também estou muito interessada na pauta de neurodiversidade e saúde Uhum, mental, porque, enfim, são pautas que eu vejo que, primeiro, que a gente sabe muito pouco, graças à ciência, mas também a um ecossistema de é, negócios, até mesmo dentro das grandes empresas, está se falando mais disso. Então, eu estive falando com algumas lideranças que trabalham, por exemplo, pauta de diversidade. Hoje se fala de neurodiversidade dentro da pauta empresarial, né? E é tão uhum, importante, porque não é só o autismo que é tão importante, né, que todo mundo fala, mas a gente fala aí também, né, de quantas pessoas, tantos talentos a gente perde no Brasil, por exemplo, com altas habilidades, né, superdotação, porque não tem um diagnóstico cedo e não consegue lidar com os pontos difíceis que são de uma, de uma superdotação. uhum, Como sem também, dúvida. né, a questão da saúde mental, né, às vezes em alguns programas, um deles é o do Instituto For, que eu trabalho já há 3 anos, que é com ProLíder e com o Instituto For, com o Mover, que é para desenvolvimento de lideranças negras. E maravilhoso o programa, e assim, eu sempre falo nos programas assim, quem aqui não conhece ninguém que teve ou depressão ou burnout, ou ansiedade nesses últimos, né, 3 meses, né? Uhum, uhum. Para não expor ninguém, eu não pergunto assim, é que teve, mas cem por Sim, cento teve sim. contato com alguém, né? Não, 100%. E assim, e a gente que investe em empreendedores,
É muito comum, né? Porque assim, não é fácil empreender, e não é fácil empreender aqui. E você receber capital dos fundos, e muitos fundos cobram resultado, e você tem que crescer, e você tem que. É muito difícil. Eu lembro que a gente fazendo uma pesquisa com os nossos empreendedores, muitos deles falaram, acho que uma das coisas muito legais do capital de vocês é esse espaço onde a gente pode se abrir, né? E eu acho que é algo que foi criado naturalmente, assim. Eu acho que a gente tem uma hora de mentoria aberta na agenda de praticamente de todo o time. A gente tem um processo hoje mais sério, assim, a gente prefere acompanhar algumas pessoas para também não ficar só uma conversa, mas as conversas são sempre nesse lugar, né? Como é que estou passando por esse problema, como é que eu enfrento isso, Parabéns. e eu acho que né, é um problema comum, é isso, é transversal, né? Então, é, Falemos mais sobre isso publicamente, porque é isso. exato. A gente É, precisa, a gente precisa normalizar falar é, sobre as vulnerabilidades, né? Isso é muito é. importante. E aí, como mãe, né, assim, que você começou a trazer para esse ponto, é, é um desafio de sempre estar no lugar da culpa. Tô devendo aqui, eu tô devendo aqui. Então, a gente tem que todos os dias fazer as pazes com a gente e saber que, né, eu fico feliz, assim, de poder servir de exemplo para os meus filhos e que eu não esteja ali, quando eu tiver, eu vou estar presente. Então, acho que, né, é muito mais sobre estar presente, muito mais sobre qualidade do que sobre quantidade também. Mas ainda é um desafio, né, Déia? Assim, os diferentes É, papéis é, da nossa geração. Você é mais nova que eu, mas assim, essa geração, né, desses, né, é. acima ali de que é uma geração que tá vendo que não dá mais É onde muita cobrança, né? muita cobrança, né? Então, É, assim, vamos pactuar que ninguém dá conta e a partir disso, é quem está isso. dando mais conta? É isso. E De é que uma forma cobrança que para a os gente está pais dando também, isso? tá? A gente não pode ser, acho que para os próprios, né, para os homens também essa agenda não tá fácil, né? Acho que, Pois é. enfim, então acho que é um Os múltiplos combinado papéis, geral. É. independente de gênero. E olhando para o futuro, né? Assim, seja ele um curto prazo, médio, longo prazo, o que que você está vendo? Quais são questões que você acredita que vão emergir? O que que você quer celebrar? Me fala um pouco da tua relação com esse futuro. Eu acho que assim, no micro, a gente está muito feliz porque a gente vai desinvestir algumas empresas e vai retornar capital. Então, para a gente é muito importante trazer esses cases de retorno, de sucesso. Tem alguns que a gente vai pegar pegado, a gente está um tempão ali com o empreendedor, viu a empresa crescer, mas a gente está muito feliz. Acho que a gente, né, quem está fazendo com seriedade vai passar por esse momento, como já passamos por outros, de polarização e de discussão de agendas e de, enfim. E eu acho que está tudo bem. Eu acho que é difícil, mas que está tudo bem. Eu acho que os próprios investidores comprometidos seguem comprometidos e se incomodam com essa visão de mundo, né, míope que estão tentando colocar por aí. Então, acho que a gente se mantém resiliente, né? E eu acho que como médio prazo, a gente está estruturando lançar um novo fundo. A gente Ah, está, né, discutindo as teses, mas a gente está muito feliz com o engajamento da nossa rede de abrir mercado e tudo isso em América Latina. Então, a gente está estudando. Você sabe que a gente investe no pilar social em América Latina, né? Acho que a grande maioria é Brasil, mas que pode ir para outros países de América Latina. Mas no pilar ambiental, no último fundo, a gente investiu em bastante negócios que nasceram fora, mas que tinham a América Latina como mercado principal. E deu super certo. A gente foi exposto a oportunidades de investimento muito legais tanto em termos de crescimento como de reputação, de co-investir com outros fundos, com outros investidores, abriu, né, um leque de oportunidades de investimento, mas a gente tem discutido isso, assim, qual é o nosso próximo passo, e a gente está animado. Ainda que com os desafios, a gente está animado. Eu tenho conversado muito com redes, né, redes de impacto, redes de empreendedores, não só no Brasil, mas fora também. E as conversas têm sido muito profundas. Isso me deixa muito animada. As perguntas são profundas. Essas redes, principalmente, sei lá, The Impact, Creo, The Good Investor, Ecosystemic, todas elas
tem se aprofundado muito na temática. Então, as conversas são muito profundas, assim. Isso é muito legal como É troca. muito bom. E eu acho que tem uma outra coisa também que me anima, que é quando a gente começou a Positive Ventures, a gente tinha muito cuidado em abordar, por exemplo, filantropia, né? Para não ter esse desafio de explicação mesmo para o mercado financeiro. Eu queria muito mais trazer uma linguagem de mercado do que confundir ali nas caixinhas, né? E hoje, eu acho que eu fiz as pazes, no bom sentido, com todo o ambiente mais filantrópico, por entender que, assim, o impacto está ali, o desafio está ali. Pode ser que a filantropia vá atuar com aquilo, pode ser que o investimento vá atuar com aquilo, pode ser que os dois juntos, precisa do advocacy. Como é que a gente consegue ter uma aproximação? Como é que a gente consegue olhar para aquilo e colaborar, seja com um capital complementar, seja com né, um estudo de uma avaliação de um terceiro que vai validar, né? De repente, a gente tem um case super legal de Letras, por exemplo, que é uma edtech do nosso portfólio, que chega um J. Paul, que é o Instituto do MIT, que estuda a desigualdade e pobreza no mundo, e fala: vou fazer um estudo de caso com vocês, Letras. E aí faz um estudo de caso com eles, comprova que a solução é muito efetiva só com o uso de inteligência artificial, então o negócio ganha uma escala muito grande, entra para o governo, né, prova, isso é comprovado na Secretaria de Governo do Espírito Santo, o que faz com que a Eletros feche várias outras contratos com várias outras escolas públicas, né? Então, como é que a gente faz esse tipo de parceria? Como é que a gente se aproxima do ambiente de fundações, de instituições, para olhar para esses desafios e colaborar como um case desse, né? Como é que eu lembro que na época de pandemia tem uma outra investida no nosso portfólio que tem exames, se chama Lab Exames, e ela tem exame para, na época, o posicionamento dela era ser o laboratório com exames mais baratos do setor. E ela atendia principalmente quem não tinha plano de saúde. E Ah, aí veio uma pandemia, ela foi muito rápida em trazer exame de Covid, e aí criou um super awareness, né? A Alda, a Andrea, todo mundo fazendo exame de Covid domiciliar, com preço ok, mas assim, e aí a gente questionou, mas e o é. core dos seus beneficiários? E eles falaram, não, isso está trazendo aware, daqui a pouco a gente sabe que vai diminuir, a nossa estratégia vai continuar, mas olha só, a gente já fez uma parceria com o CUFA para ter unidades móveis nas comunidades. E aí eu fiquei pensando, gente, isso é muito legal, porque a gente podia ter pego grants para esses projetos específicos e de repente você abre um mercado, né? Então, como é que você consegue também viabilizar, enfim, estudos e pilotos e testes para ampliar o impacto? Estudo, escala, né? Uhum, Às é, vezes, exatamente a soma desses capitais pode permitir e acelerar, talvez, uma tese para ela depois chegar a ser política pública, talvez, né? exatamente, exatamente. Interessante. Eu acredito muito nisso, mas assim, ter a perspectiva de alguém que já está, sob a perspectiva do investidor, né? Uhum, Vendo que uhum, isso realmente soma, né? Isso pode ser depois multiplicado, porque também em outras entrevistas, não como ponto de vista do investidor, mas, por exemplo, não de vocês são venture capital, né? uhum, Estão fazendo isso tudo acontecer, mas a perspectiva, por exemplo, de famílias que estão que trabalhavam, né, investiam com um olhar na filantropia e agora também estão colocando parte desse portfólio em negócios de impacto, né? uhum, Então, isso tudo é, acho que tanto lá quanto fundações, né, internacionais, que eu já trabalhei com uma que também estava nessa questão, vamos investigar blended capital, né, blended finance. uhum. Né? É, Então, de que forma que a gente pode somar esses capitais nas diferentes fases, né, de desenvolvimento de um negócio, né, ou de um projeto, seja que o projeto tendo vindo da filantropia, tendo uhum. vindo do governo, ou vindo como um venture capital, né? Com certeza. E você sabe que nessa minha abertura para conversar com as fundações para entender como é que elas davam grants, né? Porque a gente olhou para o nosso portfólio e várias investidas tinham recebido grants. Eu falei, gente, a gente tem que fazer, tem que ajudar nesse processo. E aí, conversando principalmente com as de fora, foi muito interessante, assim, vendo a estratégia delas, uma filantropia mais estratégica e como elas. Os endowments delas estão sendo repensados para ter mais coerência, porque às vezes tinha uma fundação que estava atuando em clima, mas que o endowment estava ali investindo, né, sabe-se lá em o quê, em oil and gas e etc.
Então, como é que eles estavam revisitando? E aí eles se tornaram potenciais investidores para a gente. Então, foi muito Nossa, interessante. É, muito bom. Daí eu sei que a gente já fez algumas dessas perguntas no episódio coletivo, e aí eu provoquei, gente, da gente fazer os 10 mensagens para o mundo, porque essas coisas se atualizam, né? Já vi um outro, uhum. até eu falei com ela que teve um outro episódio que a gente também, que eu gravei do individual e que mudaram os ping-pongs aqui que eu vou fazer com ela. Vamos começar? É jogo rápido para a gente Tá bom. poder ter um pouquinho de tudo que você está vivendo aí dessas dicas de uma forma compartilhada. Uma Legal. frase. Ah, eu acho que não tem caminho para a felicidade, né? A felicidade é o caminho. Eu acho que a gente está mais presente, a gente está construindo, e acho que isso é nos negócios e na vida pessoal também. Concordo. Um livro. Olha, eu estava lendo agora um livro que chama Venture Meets Mission, né, que traz a line, acho que People, Purpose and Profit, e acho que é muito legal porque ele cita o impacto como motor de inovação, mas também como você consegue colaborar multissetorialmente, como que você transforma, né, as lideranças de dentro para fora. Então, eu não terminei, mas eu estou gostando muito. Quando eu terminar, eu conto mais. Um filme ou série. Nossa, eu acho que com essa agenda toda tá difícil de eu assistir as coisas. O último que eu assisti foi o do Uma Noite de 12 Anos sobre Mujica. Eu tava, né, desses últimos tempos aí. Ah, tem que assistir. Mas Bem Mujica, inspirador. é, assim, infelizmente que ele faleceu, eu É, pude ler mais sobre ele depois que ele faleceu, apesar de, claro, conhecer, mas eu também, eu que alma, também. que alma, É, é. que pessoa. Uma liderança pública que te inspira. Olha, eu acho que eu vou estar super enviesada por um podcast que eu assisti ontem, quero até pesquisar se tem algum livro sobre ela, mas é sobre a atual CEO da Chanel, que é a Lina Nair. Eu gostei Tá? muito da trajetória dela, assim, o estilo de liderança, de coragem, de empatia. Eu acho que, se eu não me engano, ela é a primeira pessoa de origem indiana a assumir um cargo como CEO numa empresa, né, global de luxo. Enfim, acho que eu gostei muito, assim. É, eu citava recentemente a Jane Fraser, que era CEO do Citi, muito Tá? por esse equilíbrio, e políticas internas de equilibrar a vida pessoal e profissional, né? Essa questão de bem-estar e performance, como que ela trazia os valores dela para a organização. Aí, recentemente, eu vi que ela tirou todas as políticas de inclusão, então eu fiquei muito chateada, mas enfim, o resto eu continuo, Tem que continuo, falar mesmo. né, É, tem. continuo respeitando. Uma pessoa que você segue nas redes que outras pessoas deveriam seguir. Nossa, eu tô tentando ficar mais longe, mas não dá, mas tô gostando bastante de seguir o Satya Nadella da Microsoft. Que sonho você tem que ainda não realizou? Eu acho que esse sonho que eu falei hoje, assim, me aprofundar e colaborar mais com essa agenda de desafios de saúde mental e, enfim, acho que é algo que tem me tocado muito, que vai me trazer muita satisfação. Você já falou um pouco do que é essencial para você, mas o que é inegociável, que não dá nem para sentar na mesa se a gente não tiver? Eu acho que essa coerência, assim, eu acho que essa, né, hipocrisia tem me incomodado muito. Acho que todos nós somos incoerentes em algum momento, mas eu acho que a falta de coerência mesmo, de dentro para fora, me incomoda muito. Assim, eu vejo muita gente sentar e ser muito gentil e de repente tratar mal o garçom, ou o funcionário. Isso, assim, para mim eu não consigo lidar com as pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Espero continuar tendo. Concordo com você. Isso me deixa. É. E a verdade tem que ser o primeiro ponto. E um erro que você não quer mais cometer. Eu acho que eu tenho refletido nisso há bastante tempo, assim. Eu acho que como que eu posso agir menos focada no ego, menos tentando buscar perfeição, porque acho que isso me trava, né? Então, como é que eu consigo me colocar mais em risco?
sem querer agradar tanto. E o que que você quer deixar para os dois filhotes e a geração deles? Ah, eu acho que um mundo com mais equidade, né? E como que a gente consegue. Eu queria ser um exemplo de como equilibrar vários pratos na vida, assim, pessoal e profissional, porque acho que todo mundo passa por isso. Tô bem longe de ser esse exemplo ainda, mas eu espero chegar lá, assim. Ah, eu também, ideia. Eu tenho tentado estar nesse lugar de equilíbrio, coerência, né? Assim, eu acho que assim, eu acho que a nossa régua também é alta, né? Eu te escuto e te vejo, Uhum, né? A mulher que você é, com tudo que você já construiu. É, tenho certeza que a régua não é baixa. Então, tipo, acho que a gente tem que equilibrar nessa altura da régua é, e também negociar com a linha do tempo. Tem hora que tem que deixar a régua baixar um pouquinho também. Depois, ok, vamos lá, sim. vamos ressignificar os indicadores? Então, não. É. A ideia, mas ó, foi muito bom ter essa conversa com você de coração. Ter esse lado do protagonista. Eu brinco que são conversas que eu quero ter com as pessoas e ao mesmo tempo eu estou dividindo com várias, né? Então, é um Uhum. presente. Parabéns por tudo isso que você já viveu, né? E já aprendeu e já construiu. E não sei, se você quiser deixar uma última mensagem, esse é um espaço também para isso, né? Que se você possa. Muitas vezes a família escuta os episódios, né? Os amigos, o mundo como um todo. É. Então, deixar esse espaço para você. É. Não, mas quero agradecer de novo, eu sou super sua fã, tô adorando escutar os outros episódios e também acompanho você como mulher, como profissional, como conselheira. Então, fico muito feliz de ser entrevistada por alguém que sabe fazer boas perguntas, né? Porque acho que isso que traz boas respostas e respostas, enfim, que vem do coração também. Ah, acho que uma frase, trazendo mais aqui para o meu lado, né, do que a gente faz no dia a dia, acho que é a reflexão mesmo de que a gente está com muitos desafios, a gente tem que fazer bastante coisa e investir também em assumir essa responsabilidade, né? Pelo hoje, pelo amanhã. Então, cada decisão, né, de onde a gente aloca nosso capital, onde a gente aloca nosso tempo, da onde a gente decide trabalhar, o que a gente fala por aí, é uma declaração, né, do que a gente quer construir. Então, é isso, assim, que todo mundo possa refletir e tomar as decisões com mais consciência também. Obrigada por alocar o teu tempo aqui com a gente. Obrigada pela tua Obrigada a você. abertura. E, gente, obrigada também a todos que nos ouviram aqui, seja no Spotify no carro, seja assistindo no YouTube. Só uma curiosidade, ideia, assim, muita gente de São Paulo e Rio de Janeiro escuta no Spotify, porque eu recebo os WhatsApp, Ah, assim, tô aqui no trânsito, ouvi o episódio tal, lembrei disso, disso, disso. É muito isso. E em geral, assim, Brasil como todo é mais YouTube. Mas assim, Spotify é impressionante. que É legal. uma disputa, é o exercício e o carro. Então, Uhum, uhum. curioso esse fenômeno, né? Então, assim, todo mundo que está escutando, que tenha sido uma boa, mais uma boa conversa para a tua própria, né, história e da própria reflexão. E a todos que estão aqui também participando, seja cada um dos nossos convidados, cada um também dos parceiros até aqui, super obrigado, seguimos. Obrigada a todos, gente. Obrigada. Ideia.